Este é o podcast Órgãos e Funções Essenciais à Justiça, uma iniciativa do curso de Bacharelado em Direito da Faculdade do Cerrado Piauiense, em cumprimento ao projeto extensionista curricular do SPEC 2, produzido pelos alunos do segundo bloco do curso de Bacharelado em Direito da Faculdade do Cerrado Piauiense, apresentado pelas equipes da turma sob supervisão e direção do professor Cristiano Brasileiro, diretor acadêmico da Faculdade do Cerrado Piauiense. Obrigado a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo canal do YouTube da Faculdade do Cerrado e pelas ondas do Rádio Educativa Cerrado FM 92,1 MHz e pela internet no site tudoradio.com.br. O podcast Órgãos e Funções Essenciais à Justiça traz informações sobre as atribuições do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Privada e da Segurança Pública, dando visibilidade à defesa dos direitos do cidadão, discutindo questões jurídicas relevantes de direitos fundamentais e outros relativos à cidadania, destacando as dimensões de exercício dos direitos e acesso à justiça. Este programa leva até você informação, conhecimento, cultura e dicas sobre o direito dos cidadãos. Neste episódio, falaremos sobre a Vara Federal do Trabalho. Este programa é comandado pelos acadêmicos Ana Carolina Mendes Faustino, Dilmário da Silva Rocha e Elden Renê Barbosa Moura. Teremos a participação ilustre da excelentíssima senhora doutora, juíza federal do trabalho da Vara Federal do Trabalho de Bom Jesus e posto avançado da Justiça do Trabalho de Corrente, doutora Benedita Guerra Cavalcante. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutora. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação receber aqui no posto avançado de Corrente os digníssimos alunos, o Elden, muito bem representando aqui a sua turma, juntamente com a outra aluna, a Ana Carolina, e também aqui na presença aqui que está dirigindo os trabalhos, aqui com muita maestria, o professor, nosso diretor acadêmico da Faculdade Cerrado. Então, é um prazer, professor. Eu recebi o senhor anteriormente para o convite e aceitei de pronto, viu? Porque acho que isso é um serviço a ser prestado na comunidade que o senhor está fazendo aqui de Corrente. Então, primeiramente, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Benedita Guerra Cavalcante, eu sou natural daqui da região de Redenção do Gurigueia. Saí daqui de Redenção há muitos anos para estudar. Eu fiz ainda o ensino médio, né, aqui, já saí para fazer vestibular e fui para Teresina. Lá, primeiramente, eu me formei em letras, português, depois fui fazer direito. E aí ingressei na magistratura trabalhista em janeiro de 2007, né, através de concurso público, como todos sabem. E aí consegui assumir esse cargo e por muitos anos na condição de juíza substituta. E só recentemente, atuando, a minha lotação última foi em Teresina, na Sexta Vara. Mas eu já praticamente rodei o Piauí todo, como se diz, né? Já estive na Vara de Parnaíba, de Bom Jesus já tinha estado em outras oportunidades, mas substituindo, em Floriano, em Piripiri, e assim, com mais meu tempo mais dedicado em Teresina, na capital. Mas, de todo modo, esse ano eu tive essa opção de me titularizar e aceitei de pronto. Vi para estar em Bom Jesus, sabe aquele programa De Volta para a Minha Terra? Então eu vim para Bom Jesus e aí nessa responsabilidade já, não só como juíza substituta, mas na condição de titular responsável pela administração da Vara de Bom Jesus e também do posto avançado de Corrente. Certo, doutora, vamos fazer uma perguntinha agora sobre as atribuições do cargo. A primeira pergunta: quais são as principais responsabilidades de uma juíza federal do trabalho na Vara Federal do Trabalho de Bom Jesus?
Bom, as atribuições de um magistrado e uma magistrada basicamente são as mesmas em qualquer local que se encontre. Não é? Antes de tudo, o que a gente tem que ter por parâmetro é ter responsabilidade naquilo que vai fazer. Isso em qualquer serviço que se propõe a se fazer. Então, claro que, a partir do momento que eu especificamente da Vara de Bom Jesus, eu tive que agregar aí essa função não só jurisdicional, mas também a função administrativa. Não que eu não, na qualidade de juíza substituta, também não me envolvesse nas questões administrativas das varas por onde passei, mas é uma responsabilidade maior, que ali está sob o seu comando toda uma equipe de trabalho. Então, nessas atribuições tem muito que você se dedicar ao tempo seu do bem servir, de administrar toda uma equipe de servidores. E assim, eu fui muito agraciada quando cheguei, porque para mim essa novidade na parte administrativa, de administrar uma vara, e aqui também de forma acumulada com o posto de corrente, porque também comigo assumiram 3 novos servidores, não é, que chegaram lá, que estão lotados na Vara de Bom Jesus, que foram desse último concurso. Então, também tem esses desafios de ensinar, de ter toda uma cautela, de um recomeço. Então, a gente está fazendo todo um recomeço com essa equipe. Eu também aqui já encontrei excelentes servidores, como nós temos aqui no posto avançado de corrente, que é a Cláudia, a Graziane, né? E assim, nós somos servidos com uma excelente equipe. As atribuições jurisdicionais, assim, basicamente, que nós temos que ter preocupação, claro, que os processos que chegam ao nosso conhecimento, que chegam para a gente decidir as demandas, nós temos que dar conta e resolver, né, de pronto, porque é conciliar basicamente naquilo que não conciliar e julgar aqueles processos, né, e fazer um bom atendimento na população. Como a Juíza Federal do Trabalho contribui para a administração da justiça trabalhista na região de Bom Jesus? Assim, é aquela questão de sempre, de você tentar fazer um bom trabalho, de tratar a quem de forma célere, tentar dar maior celeridade aos processos, de dar uma solução, de atender bem, de conhecer aquela comunidade. Porque, assim, a justiça, como a gente sabe, ela tem que ser acionada. Ela, assim, a gente não vá atrás buscando processos, são os advogados, são as partes que trazem. Na medida em que chegam os processos, chegam as demandas para a gente decidir, a gente tem que dar uma solução com a maior brevidade possível e tentar resolver de forma que tenha toda uma cautela e cuidado. Quais são os desafios específicos enfrentados por uma juíza federal do trabalho no posto avançado da Justiça do Trabalho de Corrente e como eles são abordados? Nossa, desafios aqui, sim, porque na verdade aqui, eu não sei se vocês sabem, mas aqui antes funcionava uma vara, toda uma estrutura com muitos servidores, um juiz lotado aqui o tempo todo, né? Os advogados tinham esse contato próximo, aqui era uma outra situação. Mas, de todo modo, houve essa transformação. Não que a gente não preste um serviço de qualidade, presta sim, mas houve uma diminuição do número de servidores e aqui ficou na qualidade de posto. E fica o juiz que fica responsável, fica lotado em Bom Jesus. Então, um dos desafios é justamente de você administrar isso à distância, porque você não está o tempo todo. E a gente sabe que como é importante essa de você manter aquele contato presencial, olho no olho, tete a tete, frente a frente. Isso, em todas as relações, isso é muito importante. Inclusive nas relações trabalhistas, nas situações aqui, nas demandas do nosso dia a dia, do atendimento do jurisdicionado e dos advogados. Mas, assim, de todo modo, a gente tem um esforço com a equipe e também o meu esforço de estar mesmo à distância, no sentido da vara, estando lá na Vara de Bom Jesus, mas tentando também cumprir o meu papel aqui de bem servir, bem atender a comunidade.
Qual o papel da Juíza Federal do Trabalho no julgamento de casos trabalhistas e na garantia dos direitos dos trabalhadores na área de jurisdição? É o papel principal, né? Assim, de julgar. O juiz tem que. A gente tem que julgar, como se a gente faz um juramento de cumprir a Constituição, as leis, e julgar de forma imparcial, atender com responsabilidade, com zelo, com presteza, ter uma escuta ativa, conhecer a realidade daquilo que é posto, e aí aquilo se transformar numa decisão que você se aproxime o máximo possível de se fazer justiça naquele caso concreto. Como a Juíza Federal do Trabalho colabora com outras instituições ou órgãos governamentais para promover a justiça no mercado de trabalho da região? É uma pergunta assim, bem abrangente, né? Porque é relacionada à questão do mercado de trabalho, mas assim, a justiça, ela colabora de forma indireta, né? A gente não diz diretamente porque é de forma indireta no momento em que você está fazendo cumprir a lei no local, aquilo ali, ele reverbera, aquela situação, de certa forma, ela reverbera naquela comunidade, que é para se reverberar, de modo que seja exemplo de cumprimento para os demais. Na medida em que tem pessoas que, olha, é empregado, você está cumprindo os direitos mínimos, está anotando a carteira, está pagando o salário, está pagando férias, 13º, você está cumprindo o que diz a legislação trabalhista. Então, esse papel nosso é um papel de dar qualidade ao emprego, que é o que a gente chama de trabalho, assim, de trabalho decente, né? Porque tem que ter essa preocupação, não basta só emprego, tem emprego decente e que seja cumprido a lei. Né? A conciliação é uma parte importante do sistema de justiça do trabalho. A senhora pode compartilhar alguns exemplos de casos em que a conciliação resolveu conflitos de maneira eficaz? Nossa, são muitos casos, né? Mas, assim, só um adendo aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, que é importante esse tema da conciliação, de que a justiça do trabalho, assim, eu posso dizer que de todas as justiças, é a que mais prega, que está na Gênesis. Isso aí o professor Cristiano sabe muito bem disso, que é da pacificação social. Então, assim, é um almejar maior nosso. Claro que a conciliação, ela não pode ser assim, a conciliação por si só. Tem que ter um sentido, tem que... E aqui, assim, eu dou o meu testemunho de que a situação de uma conciliação, para você chegar às partes a conciliar, o papel do advogado é importantíssimo. Sem o advogado, assim, você não consegue, digamos, mesmo fazer justiça, nesse sentido, inclusive nesse papel que é de conciliar. Então, o advogado tem um papel importantíssimo. Mas voltando à pergunta aí dos casos, nossa, assim, especificamente, eu já fiz, chama mais atenção porque no dia a dia isso é corriqueiro, a gente fazer as audiências e ter as conciliações o tempo todo, mas chama atenção quando a gente consegue conciliar aquelas situações que são sensíveis, por exemplo, você pega uns litigantes, pai e filho, marido e mulher, irmãos, situações em que você, muitas vezes, em uma só audiência, você não consegue assim, ter uma conversa tranquila, porque por trás daquilo ali tem muitas dores, muitos sofrimentos, são outras questões envolvidas, e aí quando você consegue resolver, é uma satisfação muito grande. E aí tem situações em que você está fora do processo, assim, fora do pedido da inicial, foi lá o pedido da inicial, tem e aí as partes, não, eu vou colocar aqui, vamos assim, eu quero que volte ao emprego. Você quer voltar ao emprego? Não tá, a pessoa foi demitida e às vezes chega, se resolve e volta aquele que anda a manutenção do emprego. Então, assim, é uma satisfação maior que a gente vê, que de fato, assim, transbordou, foi além
do que você viu que as partes realmente resolveram aqueles conflitos. Não foram só a questão financeira em si, mas houve aquela satisfação mesmo de saírem resolvidos e de bem. Então, isso é muito mais gratificante. Doutora Benedita, muitas vezes as comunidades podem se sentir distantes dos órgãos judiciais. Como a Vara Federal do Trabalho de Bom Jesus e o Posto Avançado de Corrente estão trabalhando para se aproximar da comunidade e tornar o acesso à justiça mais acessível? Olha que interessante isso aqui. Que interessante esse programa de vocês. Vocês assim trazendo esse exemplo, né? Esse exemplo de um programa de divulgação do trabalho aqui não só da Justiça do Trabalho, mas de outros órgãos e aqui de uma faculdade que pega e está prestando um serviço. Isso aqui é uma prestação de serviço. Né? Então, indiretamente, assim, na medida em que a gente está participando, está divulgando, tudo isso, você, de certo modo, está contribuindo e está facilitando também esse acesso da comunidade. Assim, a visão da gente, mas a gente não sabe de fora. Que a gente tem entende que possa ter essa dificuldade. Mas, às vezes, quem está do outro lado entende e fica receoso. Como que eu vou chegar lá no magistrado, alguém, será que vai me escutar? As pessoas confundem muito, às vezes, por exemplo, o papel da Justiça do Trabalho, que é o papel da Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, que faz parte do Executivo, que faz a parte de fiscalização, né, que tem os fiscais. E aí há uma certa confusão, que aqui chegam os processos, aqui a Justiça ela age quando é acionada, né? Ela não manda fiscalizando, isso aí é o papel, quem faz é o Ministério Público, são os fiscais, o Ministério Público do Ministério do Trabalho e Emprego, né? E o Ministério Público faz também um relevante serviço, né? É essencial. Bem, com a pandemia do Covid-19, muitos empregados e empregadores enfrentaram desafios únicos. Qual foi o impacto da pandemia nas demandas apresentadas à Vara Federal do Trabalho e como o sistema judiciário se adaptou a essa nova realidade? Tá bem, foi assim uma lembrança nossa muito próxima, né? E de fato foi um momento bem difícil, assim no mundo inteiro e no Brasil, em todas as regiões e também assim que nós sabemos muita gente que perdeu vida com relação nas relações de trabalho aí ficou uma situação bem complicada, muitos empregadores que tiveram que fechar os seus negócios, depois da pandemia não conseguiram se erguer, empregados foram demitidos, outros teve uns que participaram aquele auxílio emergencial do governo, mas depois as empresas também, principalmente as pequenas, elas não conseguiram depois retomar no mercado de trabalho, e isso impactou na questão dos empregos, né? Então teve toda uma repercussão. E para a gente, com relação, para nós, magistrados e servidores, assim, houve aquele momento, certo, aquele momento inicial de impacto e como que vamos fazer, como vamos trabalhar, como que vamos resolver com relação aos processos. Naquele momento, a gente tinha uma realidade de trabalhar com mais preponderância os processos, as audiências presenciais. Mas assim, sabe, a gente vai se adaptando e foi o nosso tribunal, a Justiça do Trabalho como um todo, agiu também de forma rápida, que aí equipou com os melhores equipamentos de tecnologia. Eu me recordo que assim foi liberado para os servidores levarem os equipamentos para suas casas, tirar lá no tribunal, nós juízes também do mesmo jeito, e assim para a gente, eu digo que foi uma situação mais tranquila. Nós ficamos aquele medo do contágio e ficamos de forma, digamos, mais privilegiada. Nós, magistrados e servidores, porque a gente tinha todo esse aparato, toda uma condição que o tribunal, né, a justiça proporcionava. Agora, o que a gente verificou, assim, dos advogados de grandes escritórios, também, mas aqueles advogados que tinham uma certa dificuldade, que utilizavam inclusive a sala da OAB dos tribunais, eles tiveram uma dificuldade maior.
para dar um atendimento. E os clientes, mais dificuldade ainda, principalmente do interior, os clientes que não tinham acesso a esse meio tecnológico. No dia a dia, a gente verificava a dificuldade maior do jurisdicionado, somente aquelas pessoas com poucas condições e sim, passavam aquela audiência que poderia ser rápida, ela demorava mais tempo, caindo a conexão o tempo todo. Mas isso assim, foi uma realidade que a gente sabe que veio para ficar, né? E nós tivemos que nos adaptar. Para a gente foi mais fácil por todo esse privilégio, todo esse contexto da gente poder servir melhor, que a gente tinha todo um aparato. Mas a gente também, por outro lado, a gente tem o testemunho aqui de que não foi fácil. Aos poucos, a gente já vê que mesmo aquelas pessoas que tinham uma certa dificuldade, hoje a tecnologia até nas praças já se encontra, né? Você tem internet nas praças, hoje todo mundo tem um celular, então é possível fazer esse acompanhamento, né, das audiências. Doutora, a igualdade de gênero no mercado de trabalho é um tema relevante. Como a Justiça do Trabalho promove a igualdade de gênero e combate a discriminação nas relações de trabalho na sua jurisdição? É um tema muito relevante mesmo, a questão da equidade. Porque assim, é inadmissível que num país como o nosso, em que mais da metade da população aí são mulheres, e aí a gente não vai nem entrar em outro contexto de cor, de outras, de religião, de outras situações que possa ter de desnível, né, de desequilíbrio na comunidade. Mas assim, não justifica que uma mulher possa ganhar menos que um homem. Já pensou? Aqui somos 2 estudantes, vocês 2 numa situação de trabalho, desempenhando as mesmas atividades, ou eu, o professor aqui, as mesmas atividades, com a mesma capacidade, e aí ter discrepância salarial só pela condição do gênero. Então, não tem justificativa para isso. Mas, assim, por incrível que pareça, assim, é uma questão que a gente não... Assim, com relação a processos em si, que chega aqui do nosso conhecimento, não é uma demanda que chega. Eu não me recordo, assim, de situações em que houve um pedido com relação à questão da equidade. Já resolvi com relação a assédio moral, assédio sexual, outros temas sensíveis, discriminação pela cor, por doença, por outros tipos de situações. Mas não é algo que chega. E isso não quer dizer que não tenha, tem bastante, e as pesquisas mostram, mas é uma demanda certamente reprimida. O trabalho remoto se tornou uma realidade para muitos durante a pandemia. A senhora já até fala um pouco sobre isso, né? Quais são os desafios legais e os direitos dos trabalhadores associados ao trabalho à distância? E como a Justiça do Trabalho está abordando essas questões? O trabalho, como dizia, o trabalho remoto aí dos trabalhadores, que já é uma realidade aqui, não só no Brasil, mas nos países, né? Aos poucos, me parece que muita gente está voltando, mas também eu vi recentemente uma pesquisa que muitos desses trabalhadores que estão em home office, eles assim, preferem perder o emprego ou ganhar menos ou ir para outro local do que ter que voltar para o presencial. Esses processos eles estão chegando ainda, e vão chegar, mas eles estão chegando ainda pouco para a gente, essa realidade aqui, para a gente ser analisado. Mas, de todo modo, assim, o que a gente pode pontuar é que o que a gente vê é que pode ter uma certa dificuldade aí de fiscalização, de se avaliar como que efetivamente está sendo feito esse serviço, e também causa uma certa preocupação, porque assim, é preciso ter um controle da jornada. Os direitos de quem trabalha via remoto não pode ser diferente do que quem trabalha presencial, né? Pelo contrário.
tem direito a descanso, então tem toda essa questão do controle aí, fora que normalmente as pessoas quando trabalham assim de forma no home office ou de forma remota, ou teletrabalho, seja como que se dê o nome, são pessoas que trabalham mais de forma solitária, sozinho. E isso a gente sabe que isso não é bom. É bom até um certo tempo, mas depois aquilo ali é importante a interação em comunidade, a vida em comunidade, a conversa, as tratativas no ambiente de trabalho, porque aquilo ali, se não cuidado, depois pode ter um adoecimento também. Então são situações ainda que ainda está na gênese, é algo novo, mas que dá muita situação aí para se analisar, viu, professor? A doutora Benedita nos mostrou uma sala cheia de arquivos que futuramente serão incinerados e a gente pergunta como a tecnologia e a digitalização impactaram a forma como você lida com os casos e processos na área de jurisdição de Bom Jesus e de Corrente. Essa mudança aí que nós estamos vivendo novos tempos, né? Acho que os jovens atualmente, assim, eu acho que os que forem nascendo, vão mostrar um papel, não vão saber muito do que se trata, né? Que é a realidade ainda. Muitas escolas ainda acho que insistem no caderno, mas outras já são mais liberais, já direto nos notebooks, nos computadores, né? Mas aí é algo para ser estudado. Com relação da nossa realidade aqui da Justiça do Trabalho, eu me recordo quando eu ingressei, que foi 2 de janeiro de 2007, a minha realidade ela já foi um pouquinho melhor dos colegas que já estavam antes, que eles, todos os despachos, sentenças, os que ingressaram há muitos anos, como desembargador Beton e outros, eles passaram um período em que as sentenças eram escritas à mão. O despacho à mão mesmo, né? Mas quando eu ingressei não era mais dessa forma, mas era o processo físico, tal qual eu mostrei para vocês no arquivo, e era o processo físico, a gente digitava ali, dava o despacho de sentença e tinha um servidor para fazer a juntada e o carimbar ali as folhas. Então, a gente tinha um medo danado de sumir folha, era uma situação. Passado já algum tempo, a gente migrou para um sistema que talvez o professor recorde, que foi o APT virtual. E nesse APT virtual, eu me recordo que eu fiquei assim receosa, porque eu não estava acostumada, porque tem isso, a gente tem essa dificuldade com a novidade. Então eu estava acostumada com esse sistema de computador, assim, tal, e depois não tenho mais, mas eu gosto do papel. E aí depois no APT virtual, mas nos adaptamos. Depois o tribunal teve um trabalho todo de digitalização, e foi um trabalho à época muito bonito, porque fez até um convênio com a Associação de Cegos, em Teresina, na época, e eles fizeram um trabalho de digitalização desses processos. Então, passando tudo isso, e nós estamos já há bastante tempo trabalhando com o PJE, né, que é o Nacional de Todas as Justiças, e temos nos adaptado. Mas, assim, nada substitui isso aqui, essa conversa, esse olho no olho, mesmo tendo o advogado protocolando no seu escritório uma petição, ou fazendo a defesa lá do seu escritório, ele pode muito bem não vir despachar nada, ou despachar tudo eletrônico com o juiz, mas também é muito importante o atendimento às partes, os advogados. Olha, a minha situação, você ter uma escuta mais ativa, de vir conversar, tratar, dizer aquilo que você às vezes não se apercebe, do que está ali, que é diferente numa tratativa. Então, daí a importância que nós nos acostumamos muito com as audiências telepresenciais nesse período de pandemia, mas a gente voltando para o presencial. E eu sou dessas que fico conclamando, chamando os advogados para se fazerem presente. Em Bom Jesus eu estou ali o tempo todo, e quando venho para cá eu também quero contato com os advogados, e fico feliz também em receber aqui os estudantes. Hoje já recebi pela manhã aqui acompanhando os da faculdade, Cerrado,
e também da outra universidade. E fico feliz em ver que eles estão imbuídos aqui para o crescimento deles. A Vara Federal do Trabalho de Bom Jesus e o Posto Avançado de Corrente servem a uma comunidade específica. Como você adapta suas abordagens para atender às necessidades e desafios locais? Para a gente, assim, nós juízes do trabalho, assim, eu vejo que a gente já tem uma certa familiaridade de tratar com as pessoas, com aquele trabalhador da roça, o trabalhador rural, desde o bancário, desde da pessoa simples, a pessoa mais intelectualizada. Isso para a gente, assim, é o nosso dia a dia. E aqui com relação a Bom Jesus e corrente, eu acho que eu entendo toda a linguagem, porque eu saí daqui, eu sou dessa região, então embora eu saí já tem mais de 30 anos, mas voltei, mas assim, a minha experiência de infância, de adolescência é dessa região, eu conheço a realidade, nesse sentido aqui do que é do povo, então eu acho que assim, para você fazer, o que você tem que é tentar se aproximar da comunidade, conhecer aquela, porque senão você chega dando canetada, você chega sem saber, e é importante conhecer a realidade das pessoas, não que você vai cumprir a lei, a Constituição, tentando agir, observando tudo no seu decidir com equidade, com respeito, mas também observando as peculiaridades da região, tendo toda essa escuta e essa aproximação com a comunidade, porque aí é preciso conhecer a cultura do local. Certo, doutora. Estamos chegando ao fim desta fascinante entrevista com a juíza, a Benedita Guerra Cavalcante. Suas profundas perspectivas e experiências enriqueceram o nosso episódio e gostaria de saber se a doutora quer deixar uma mensagem para nossos ouvintes. A mensagem é de agradecimento e dizer para os correntinos, né, monjesuenses e todos os nossos jurisdicionados aqui, desde Cristalândia a Eliseu Martins, que a Vara do Trabalho está de portas abertas aqui para atendê-los nas demandas, seja para a conciliação, preferencialmente, mas também assim tendo todo um zelo, um cuidado e tendo uma presteza. E assim, nós temos aqui um balcão virtual que eu gostaria de deixar o telefone, porque aí fica gravado, que é o balcão da Vara e daqui do posto, que qualquer dúvida ou demanda que se possa ter, até porque também é preciso que se registre que na Justiça do Trabalho, e é isso também para os ouvintes, que porventura tem alguma demanda, alguma situação, e que queira ou tirar dúvidas ou ingressar com uma ação, não necessariamente, é muito importante a presença e que seja representado por advogado, mas também se não tiver condições de contratar um advogado, tem como fazer isso, que é o que a gente chama através do jus postulandi, que aquela pessoa vai até lá, fala com o servidor põe a termo a todos aqueles fatos, aquela situação e faz os pedidos, né? E para isso, aqui, todas essas orientações, nós temos o balcão virtual da Vara, que é prefixo 86-99437-0702. E muitíssimo obrigada, eu fico feliz e agradecida pelo convite do professor Cristiano Brasileiro. Vocês estão de parabéns, os alunos e a comunidade jurídica aqui de Corrente, e ao Elden, o aluno Elden e a Ana Carolina. Muitíssimo obrigada a vocês. Queremos expressar nossa sincera gratidão à senhora doutora Benedita Guerra Cavalcante por dedicar seu tempo e conhecimento valiosos nesta entrevista. Suas perspectivas e percepções foram incrivelmente esclarecedoras e tenho certeza de que nossos ouvintes apreciarão muito bem. Continue a explorar os temas legais e jurídicos e não deixem de compartilhar
este episódio. Se você tiver dúvidas ou feedback, estamos sempre abertos para ouvir. Obrigado por sintonizar com o nosso podcast, Órgãos e Funções Essenciais à Justiça.